Bom dia a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao secretário, deputado Altair Silva, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Ata da 92ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 9 de outubro de 2019, sob a presidência do deputado Júlio Garcia, Mauro de Nadal, Padre Pedro Baldiceira, e secretaria deputado Padre Pedro Baldiceira, Altair Silva e Nilson Berlanda. Às 14 horas do dia 9 do mês de outubro de 2019, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto o trabalho e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, segundo secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o inciso 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-se por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocupar a tribuna a senhora deputada Luciane Carminati e o senhor deputado Altair Silva. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, ocupou a tribuna o senhor deputado Ivan Nat, bloco PP, PSB, PRB, PV. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Foram aprovadas redações finais exaradas ao projeto de lei complementar número 016/2018 e 022/2019, bem como os projetos de lei 162 e 166/2019. Foram aprovados os pedidos de informações número 541/2019, as moções número 508 a 514, bem como o requerimento número 1420/2019. Igualmente, o senhor presidente deferiu o requerimento 1401, 1402, 1417, 1421 a 1427/2019 e comunicou que encaminhará ao destinatário as indicações número 1447 a 1452/2019. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Dr. Vicente Caropreso, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que a senhora presidente do Comitê de Neonatologia da Sociedade Catarinense de Pediatria, doutora Lisandra da Silva Mastra Adjuar, falasse acerca do nascimento seguro. Ato contínuo. O senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Márcio Machado, Valdir Cobalcini e Bruno de Souza. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, terceiro secretário, lavrei a presente ata. É isso, senhor presidente. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Solicito a assessoria para que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos. Com a palavra, deputado Altair Silva. Meu bom dia, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, aos que nos assistem pela TV Assembleia Legislativa, aos ouvintes da Rádio Digital, o plenário aqui presente que participa dessa sessão, sejam todos bem-vindos. E senhor presidente, é Vossa Excelência que está presidindo a sessão, que também é da região oeste, soubemos que a economia do Grande Oeste de Santa Catarina, ela é movida pelas agroindústrias, e tudo aquilo que é movido precisa de uma energia que move exatamente. E muitos falam que o motor da nossa economia do Grande Oeste, deputado João Amin, é considerado a proteína de origem animal. Realmente é. Se olharmos o que é produzido de aves, de frango, suínos e leite, numa pequena extensão territorial, é onde está concentrada no mundo
os maiores índices de produtividade e a maior produtividade numa pequena região que produz alimentos e exporta para mais de 120 países. Mas, na verdade, a grande locomotiva da economia do Grande Oeste de Santa Catarina não é o frango, não é o suíno, não é o leite. O que move a economia do Grande Oeste de Santa Catarina é um cereal chamado milho. O milho é a principal locomotiva que move a economia do Grande Oeste de Santa Catarina. E se perguntarmos, Santa Catarina produz milho suficiente? Não, nós não produzimos milho suficiente. Santa Catarina, quando tem uma boa safra, consegue produzir 3 milhões de toneladas de milho por ano. E nós precisamos, no mínimo, 7 milhões a 7 milhões e meio de toneladas de milho ano. E nós precisamos comprar de outros estados. Até alguns anos atrás, nós comprávamos do Paraná, o estado vizinho mais próximo. Só que o Paraná, inclusive, ultrapassou a produção e a produtividade de suínos e de aves em relação a Santa Catarina. E hoje consome todo o milho lá produzido no Paraná, que transforma em proteína de origem animal. Sobrou para Santa Catarina comprar milho no Mato Grosso do Sul, em Goiás e no Mato Grosso, o que fica uma distância mínima média de 1.500 quilômetros. Isso encarece os nossos custos de produção e chega, em alguns casos, a tirar a nossa competitividade, que hoje é salvaguardada pelo status sanitário que temos, livre de vacinação de febre aftosa, é o único, sem vacinação de febre aftosa, é o único estado da federação, e com isso nós conseguimos atingir mercados prêmios, a exemplo do Japão, que consome a nossa produção e paga um valor prêmio, paga um valor maior por nós termos um status diferenciado. Mas isso não é suficiente. Outros estados já estão próximos de atingir o mesmo status sanitário que hoje Santa Catarina tem. Um exemplo é o próprio Paraná, que está prestes a conseguir o mesmo status que Santa Catarina tem, e também o Rio Grande do Sul caminha nessa direção e o Mato Grosso do Sul também caminha na mesma direção. Isso é bom para que o país possa avançar nas suas fronteiras, suas divisas com o agronegócio a nível mundial. Mas, por outro lado, Santa Catarina continua dependendo da produção de milho para manter a nossa atividade econômica na região. E por isso, já em 2017, começou-se um movimento, e a Assembleia Legislativa que sempre esteve presente, acompanhando, participando. Eu estive em 2007, quando estava no exercício do mandato, estive na cidade de Encarnação, no Paraguai, o deputado Marcos Vieira também esteve lá, numa grande comitiva, intercambiando a grande parceria para criarmos a Rota do Milho, porque hoje o milho mais próximo que temos para trazer para o oeste de Santa Catarina é o milho que vem do Paraguai, ou seja, do Grande Oeste de Santa Catarina, eu posso citar Chapecó, até a cidade de Obligado, Encarnação, Laranjal, que são cidades produtoras de milho no Paraguai, fica uma distância, atravessando pelo Rio Paraná, nós temos uma distância aproximadamente de 500 quilômetros, o que viabiliza em muito a economia da nossa região. O BRIPAEM, hoje presidido pelo prefeito de Chapecó, que é o bloco de intendentes, prefeitos e alcaides do Mercosul, também tem se empenhado e tem junto liderado esse trabalho para constituirmos a Rota do Milho. Agora, no próximo mês de novembro, vamos ter um grande evento lá em Chapecó, que esperamos ter essa Rota do Milho realmente consolidada e comece a operar o quanto antes possível para dar solidez à economia de Santa Catarina, especialmente do agronegócio. E na próxima terça-feira, a Aurora, seguindo o exemplo de acreditar em Santa Catarina, realiza o maior investimento da história da agroindústria catarinense, dobrando a capacidade de produção de abate de suínos na unidade da Aurora em Chapecó, passando de 5.000 suínos dia para 10.000 suínos dia. Isso significa um avanço importantíssimo para a economia de Santa Catarina. Por isso, eu sempre faço um apelo para que a Secretaria da Agricultura, junto com todos os técnicos e as entidades de pesquisa, inovem
na produção de mais cereais. Nós não temos só o milho para produzir ração, nós temos outras alternativas, o próprio triticale é uma das alternativas, e nós temos que aumentar a produção de cereais para nós termos uma economia do Grande Oeste sustentada. Deputado, Vossa Excelência, que é o nosso vice-presidente da Frente Parlamentar da Suinocultura, deputado Volney Weber, a palavra à parte está com Vossa Excelência. Primeiramente, parabenizar o deputado por trazer esse tema tão importante aqui para a Assembleia Legislativa. Nós temos que unir forças para realmente buscar trazer o milho lá das grandes plantações para aqui, onde temos a concentração de produção. Você disse que lá hoje já tem produção idêntica. Nós temos aqui uma qualidade de mão de obra, propriedades pequenas que não têm condições de colher um grande volume de milho para alimentar todo o plantel que nós temos em Santa Catarina, principalmente, inclusive no sul do estado, na região do Vale do Braço Norte, nós temos o maior número de produção de suínos hoje, suínos terminado, inclusive. E eu entendo que nós temos ali a suinocultura instalada em cima de um castelo de areia, aonde nós não temos milho aqui, e quando que nós temos aí uma dificuldade por intempéries do tempo, por enchentes e tudo mais, que as rodovias ficam obstruídas, nós não temos estoque de milho nesta região e coloca toda uma produção em situação muito delicada. Então temos reivindicado já junto ao governo federal, em outras épocas, como prefeito, como liderança regional e como suinocultor também, a instalação dos depósitos de abastecimento da Conab na nossa região, a região sul, e nós temos que também continuar debatendo isso, deputado Altair Silva, para fazer com que nós tenhamos uma garantia de abastecimento do milho na nossa região sul. Então, parabenizar mais uma vez, a rota do milho ela é importantíssima, buscar através de um transporte mais barato, a ferrovia, fazendo com que nós tenhamos condições de trazer esses insumos para mais próximo, com um custo menor. Parabéns. Muito obrigado, deputado Volney Weber. Realmente Santa Catarina precisa focar na conclusão da rota do milho. Por isso nós estamos trabalhando junto com todas as entidades para que se consolide o mais rápido possível. Tanto é que a balsa que fará a travessia dos caminhões da rota do milho do Rio Paraná, este ponto tem na cidade Carlos Antônio Lopes, no Paraguai, passando por Porto Piraí, na Argentina, e tem capacidade essa balsa para transportar até 17 caminhões. Só para se ter uma base, o que a Aurora consome com compra de milho do Centro-Oeste, senhor presidente, ela compra 160 carretas dias de milho, que vem para o oeste de Santa Catarina, lá do Centro-Oeste, para alimentar a economia da região do Centro-Oeste. Então vejo quanto é importante essa rota do milho, encurtar ela para dar competitividade às agroindústrias, manter os empregos em Santa Catarina e poder continuar expandindo a nossa atividade econômica. Por isso, como técnico agrícola e como deputado do agronegócio de Santa Catarina, nós estamos aqui empenhados nessa causa, porque sabemos da importância que ela representa para a economia de todos nós catarinenses. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo horário, ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado João Amin. Senhor presidente, senhoras e senhores que nos acompanham aqui na TV, aqui na Assembleia Legislativa, pela TV da Assembleia, pela rádio, público aqui que se encontra na Assembleia Legislativa, cumprimento principalmente os trabalhadores do saneamento básico de Santa Catarina. Hoje eu venho à tribuna para reforçar a segurança nas nossas estradas. O assunto é obra do Estado de Santa Catarina, obra de infraestrutura. No dia 15 de agosto, esse Parlamento, a Assembleia Legislativa, aprovou um pedido de informações de minha autoria, que solicitava informações sobre a implantação da iluminação ao acesso do sul da ilha, ao acesso ao novo aeroporto
Hercílio Luz aqui em Florianópolis. Essa obra, fazendo justiça, essa obra ficou parada por muito tempo. O atual governo conseguiu dar uma nova dinâmica e um novo ritmo a essas obras. No dia 19 de agosto, o governo do estado acusou o recebimento desse pedido de informação e desde então eu aguardo, o plenário aguarda, os deputados que votaram no pedido de informação aguardam uma resposta. São 41 dias de espera de um simples pedido de informação que a gente fez ao governo do estado. No último 28 de setembro, o novo aeroporto foi inaugurado, ministro da Infraestrutura, diversas autoridades, 2 dias de eventos para celebrar realmente, a gente precisa, Florianópolis, Santa Catarina, precisamos celebrar o novo aeroporto, porém, uma semana depois, no dia 4 de outubro, uma semana depois da inauguração do novo aeroporto, um grave acidente foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária. Eu peço para que se coloque o vídeo que a gente preparou. E o assunto agora no JA é o novo acesso ao aeroporto de Florianópolis. Ontem, um acidente no trecho que fica no sul da ilha deixou 4 pessoas feridas. Foi por volta das 8 da noite, quando 2 carros bateram de frente. A colisão frontal foi entre uma caminhonete Spin com placa de Palhoça e um Gol com placa de Laguna. O acidente aconteceu logo após o elevado da Ressacada no trecho de pista simples que leva ao novo terminal. Das 5 pessoas que estavam nos veículos na hora da batida, 4 foram levadas para receber atendimento no Hospital Governador Celso Ramos. E uma delas, segundo a Polícia Militar Rodoviária, foi socorrida pelo SAMU em estado gravíssimo. A pista ficou interrompida no local e só foi liberada cerca de 1 hora depois do acidente. O trânsito no novo acesso ao aeroporto da capital foi aberto há uma semana, mas sem iluminação, o que exige ainda mais atenção dos motoristas à noite. Bom, eu continuo aguardando a resposta do governo com relação ao pedido de informação. O Ministério Público deu 30 dias para que sejam tomadas as devidas ações, as devidas atitudes, senão, provavelmente vai ingressar com uma ação judicial para cobrar essas medidas. E agora a gente acompanha, pelo menos ontem também, pela imprensa escrita, o colunista Anderson Silva colocou que não há informações sobre quem vai assumir a obra, quem vai fazer a iluminação, as obras de iluminação, prefeitura ou governo do estado. O meu pedido de informação, já que está demorando tanto para ser respondido, podia vir também com essa informação e com o fim do jogo de empurra, que agora fica o governo do estado empurrando para a prefeitura a responsabilidade da iluminação. A prefeitura diz que vai tomar ação, mas também não tem nenhum projeto com relação ao que precisa ser feito, e a gente espera que nenhum outro acidente ocorra e que o morador que vai ao sul da ilha, o turista que vai ao aeroporto, o cidadão que vai ao aeroporto, tenha a segurança necessária. A iluminação, todo mundo sabe, é um dos quesitos mais importantes na questão de segurança das vias, e a gente espera uma resposta, já que faz mais de 40 dias que pelo menos o pedido de informação aprovado por esse plenário não tem nenhum tipo de resposta. Muito obrigado. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra a deputada Paulinha. Senhoras e senhores, muito bom dia a todas e todos, bom dia aos nossos visitantes, que são muitos, é sempre bom recebê-los aqui na casa, muitos funcionários da Casan, né? Sejam bem-vindos todos.
Bem, eu trago para Vossas Excelências aqui um relato da visita que me pus ontem a fazer em Criciúma, porque uma das causas que nós atuamos aqui no nosso gabinete é a questão que envolve o sistema prisional na sua forma mais completa. Quero dizer que tive o privilégio ontem de visitar a penitenciária feminina de Criciúma, e no início da minha fala já quero enaltecer o trabalho que foi empreendido pela deputada Ada de Luca nesses últimos anos e que seguiu agora na liderança do Leandro, que é o secretário responsável por essa pauta. Senhores, por que essa causa me traz interesse direto? Primeiro porque nós temos que assumir a responsabilidade social pelo retorno dessas pessoas à sociedade de fato. Hoje, nós temos um dos modelos de sistema prisional mais eficiente do país, principalmente no que concerne à ocupação do preso durante o período de reclusão. Na penitenciária feminina, nós temos mais de 50% das mulheres prestando serviço efetivo. E olhe, nos setores de prestação de serviço, que lá são divididos entre confecção e alimentos, em nada se difere de um processo industrial regular da vida social normal, de fora da prisão. O que eu quero dizer aqui para vocês? O Estado tem promovido essa política com consistência. Ele tem se preocupado em oferecer atividades de estudo, de trabalho, para que, de fato, além da remissão da pena, esta pessoa, o preso, a presa, tenha condições de buscar, de encontrar algum resgate de cidadania e, com isso, evidentemente, a desvinculação do maior laço que os leva, né, a essa condição, que é o tráfico, que é o crime organizado. E eles têm sido exitosos no processo de gestão dentro das penitenciárias. Ocorre que no dia que termina o cumprimento da pena e esta pessoa volta para a sociedade civil, nós viramos as costas para ela. E dificilmente essa pessoa encontra um espaço, uma possibilidade de reinserção no mundo de trabalho formal. Hoje, uma das nossas preocupações é, de fato, encontrar um programa, uma política consistente, uma política pública consistente, que ofereça uma segunda alternativa para essa pessoa que se capacitou, que estudou, que de fato rompeu o ciclo da criminalidade e quer voltar para a sociedade de uma forma mais justa, tentando de fato resgatar os seus valores familiares. Eu quero dizer para vocês que, de forma especial, me tocou a situação da penitenciária feminina. Eu já tive o privilégio, gente, de conhecer alguns presídios no país, porque à época, como diretora nacional de qualificação, em parceria com o CNJ, nós construímos tentamos construir um programa de qualificação para apenados e para egressos, que vigorou em alguns estados apenas. Aplicamos algumas iniciativas em Minas, no Rio, enfim. E por isso passei a me interessar com consistência pela causa. Mas eu vou dizer a vocês, é a primeira vez que eu visito uma penitenciária feminina. A maioria absoluta daquelas mulheres, a maioria absoluta, elas estão lá porque se envolveram com o mundo do tráfico em razão de um relacionamento conjugal, com o namorado, com o marido, ou então em razão de uma situação de atendimento de um pedido de filho, enfim. Quero dizer para vocês um dado. Das 250 presas aproximadamente que nós temos lá, 6 recebem visitas íntimas. No presídio masculino, dos 400 e tantos apenados, que é do lado, os 400 recebem visitas íntimas. Aí você vê, né, a mulher, ela acaba se envolvendo no mundo do crime, porque cede
aos encantos de um homem quando está envolvida, apaixonada. Na grande maioria isso se vai arrastada por ele, pelo companheiro, para o mundo do crime. E quando é presa, ela é absolutamente abandonada pela família. Abandonada. E eu quero dizer para vocês, eu conversei com aquelas mulheres, eu olhei para elas, enfim, eu não me senti em nenhum momento diferente delas. Em nenhum momento. A história de vida delas é muito parecida com qualquer uma das mulheres que estão aqui, sabe? Enfim, evidente que elas cometeram crimes, elas estão cumprindo a sua pena, e isso é justo e meritório, e não é isso que eu quero discutir, mas muitas delas, no processo de reclusão, conseguem alcançar essa independência, essa libertação para reiniciar uma vida fora do mundo do crime. E por isso que hoje a gente também se debruça a fazer um estudo, meus amigos, para de fato valorar esse esforço que a deputada Ada de Luca, que o próprio Leandro, a sua equipe construiu, e transformar isso numa rotina que permita que essas pessoas de fato voltem para a sociedade, eliminando para sempre a possibilidade de retorno ao mundo do crime. Esta não pode ser a única porta. Então, é importante que nós desenvolvamos programas de reinserção do apenado que se regenerou, que se recuperou, que de fato quer mudar a sua vida, porque isso é de fato responsabilidade de todos nós. Nós temos aí uma grande maioria de famílias. Eu tenho conhecidos, eu tenho pessoas que já passaram por situações como essa, e a gente sabe que se essas pessoas não tiverem um retorno, uma luz, uma alternativa no mundo do crime reverso, a sociedade toda paga por isso, né? Então, eu quero aqui trazer esse tema, dizer que nós vamos provocar um encontro técnico para elaborar uma proposta consistente de alternativa de reinserção laboral para essas pessoas. Quero mais uma vez aqui enaltecer o trabalho, isto sim é uma política de Estado. Nós atravessamos governos, deputado Mauro, e aquilo que foi edificado ao longo dos anos foi mantido e aperfeiçoado. Passou-se partidos, enfim, e o trabalho que foi iniciado lá no tempo da ADA continuou preservado agora. Eu me sinto muito feliz nesse aspecto, assim, em perceber que políticas podem ser perenes a despeito das mudanças de governos, né? Eu quero, por final, fazer um último destaque aqui. Eu vou tornar a falar sobre esse assunto na tribuna, mas agora, no dia 21 de outubro, nós vamos fazer o lançamento da Frente Parlamentar, que vai discutir princípios de cidadania e o não preconceito, de forma orgânica, sistêmica, de forma que a gente possa construir junto com a educação pública um processo de transformação dessa sociedade que se põe de forma tão intolerante de todos para com todos hoje. Hoje a gente vive uma desconstrução do processo político, do processo moral, social, que no fundo eu acho que só expõe nas redes sociais um conjunto de preconceitos que a gente deixou escondido debaixo do tapete das nossas casas durante muito tempo. Nós temos que aprender a divergir com respeito, gente. Isso se perdeu ao longo do tempo. E isso não tem nada a ver com posições ideológicas, tem a ver com uma sociedade mais tolerante, mais fraterna, que nós precisamos, de fato, devolver para os nossos filhos e para as futuras gerações. Então, no dia 21 de outubro, às 19 horas, num evento que vai acontecer na Univale, no auditório da Univale da Universidade de Itajaí, a gente vai discutir com profundidade essa pauta. Muito obrigada, senhor presidente, obrigada a todos os colegas. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Kennedy Nunes, presidente da UNALE, União Nacional dos Deputados Estaduais. O homem forte. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de cumprimentar a todos os colegas, ao público aqui que está presente, aos colegas de imprensa,
aos catarinenses que estão assistindo pela TVA ou pela rádio digital, dizer que a minha missão nesse país não tem sido fácil, mas, deputado Vampiro, nós vamos entregar em novembro agora ao governo federal um plano nacional de combate ao suicídio, à automutilação, à violência contra as mulheres e a implementação do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. E quero agradecer o nosso presidente, deputado Júlio Garcia, que pôde participar na segunda-feira da reunião com todos os presidentes de parlamentos que fizemos lá na Unali, onde muitos assuntos foram tratados do dia a dia, inclusive eu gosto quando as pessoas vêm ao parlamento, sabe? A vinda de vocês aqui é muito importante. Isso funciona, o parlamento é para isso. Nós queremos exatamente abrir mais as portas dos parlamentos ao todo no Brasil, para que nós possamos estar cada vez mais próximos das pessoas. Nosso tema, deputada Paulinha, Vossa Excelência estava falando com relação à questão que Vossa Excelência falou das mulheres que estão presas lá. Um dos temas da nossa conferência dos dias 20 a 22 de novembro, que vai acontecer em Salvador, é exatamente isso, a humanização das leis. O Acre está com um programa de penas alternativas lá extraordinário. Por exemplo, o homem que é condenado pela Lei Maria da Penha, presidente, ele tem duas alternativas, se não for reincidente. Ou paga a pena preso, ou ele paga uma pena, Fernando, alternativa, onde ele vai continuar trabalhando, mas 2 vezes por semana ele é obrigado a participar de uma reunião tipo Alcoólicos Anônimos, no fórum, para aprender a respeitar as mulheres. E hoje, quem está dando os cursos são ex-apenados. E eu acho que são esse tipo de coisas que nós precisamos fazer. Então, falando nisso daí, quero agradecer a todos os deputados e deputadas do Brasil inteiro que estão envolvidos nesse trabalho. Eu venho hoje aqui numa condição, e estive essa semana fora, mas sempre acompanhando, e eu sei que o deputado Alba já falou sobre esse assunto, outros deputados se manifestaram, com relação ao concurso público, deputada Paulinha, que a Polícia Militar fez através de uma banca, de uma empresa. Eu sei que esse assunto já foi tratado aqui, mas de todos os que já trataram desse assunto, não chegou ao ponto do que eu estou vendo. Eu tive conversando com alguns colegas, deputado Laércio, do Brasil, e os deputados do Acre me alertaram. Eles disseram o seguinte: Kennedy, tem uma empresa aqui, que é um instituto, deixa eu ver aqui, é o Instituto FUNCAB. O FUNCAB era uma fundação que foi proibida, presidente, de fazer concurso público no Acre. Deputado Gé, Acre, Rondônia, aqueles estados lá do norte, eles foram proibidos de fazer concurso público das fraudes que existiam, deputado Neudi Sareta, dessa FUNCAB. Aí o que eles fizeram? Eles mudaram de FUNCAB para INCAB. Mudaram o CNPJ e vieram fazer concurso público aqui em Santa Catarina. Dá para entender isso aí? Dá para entender esse negócio? Hã? Sargento Lima, a FUNCAB, os deputados do Acre, de Rondônia, Roraima, vieram para mim e disseram assim: cara, como é que vocês foram aceitar aquele pessoal lá em Santa Catarina? Eu disse: que pessoal?
Pessoal que foram escorraçados do Brasil. No Acre, a FUNCAB foi proibida de fazer concurso público. Aí sabe o que eles fizeram? Eles mudaram de CNPJ, fundaram a INCAB e fizeram concurso público aqui. Arrecadaram 4 milhões de reais. Desqualificaram porque não entraram na questão psicotécnica mais da metade. Agora a Polícia Militar está com baita pepino, porque além do problema que fez, deputada Luciane Carminati, se persistir esse concurso da Polícia Militar, não vai ter reserva de contingência. As provas, além dos erros de ortografia, deputado Vampiro, a resposta certa vinha com a letra minúscula. Está aqui, ó. A resposta certa. Olha lá. A resposta certa era escrito de forma diferente, deputado. E mediante isso e a defesa intransigente, deputado Vampiro, que eu faço da Polícia Militar, Vossa Excelência é testemunha disso. Se há uma instituição, deputado Minotto, que a gente preserva é a Polícia Militar. E em defesa da Polícia Militar, Bispo Sérgio, para nós não colocarmos a Polícia Militar num momento difícil de arranhar a imagem da Polícia Militar, eu estou propondo e gostaria da assinatura dos colegas, deputado Sargento Lima, para que nós abríssemos uma CPI. Eu gostaria muito que Vossa Excelência fosse presidente dessa CPI, para que nós possamos averiguar todas essas denúncias que estão sendo feitas da empresa que prestou o concurso. Volto a dizer, não é a Polícia Militar. E eu acho que essa CPI deveria de existir para resguardar a imagem da Polícia Militar. E eu gostaria muito que Vossa Excelência, deputado Sargento Lima, fosse o presidente dessa CPI. Há um acordo aqui entre pares, que quem pede a CPI, ao conseguir as assinaturas, ficaria de responsável. Mas pela minha missão, que eu estou na Unali, eu não tenho essa condição. Mas eu fiquei esperando algum parlamentar falar sobre isso nesses dias. Foi falado da questão psicotécnica, foram falado de outras questões, mas ninguém trouxe isso que eu estou trazendo aqui. E se tivessem trazido, Bispo Sérgio, eu nem teria trazido aqui. Mas eu não posso, de forma nenhuma, ficar calado quando parlamentares de outros estados vêm me perguntar por que a gente está dando guarida ao pessoal que foi escorraçado de lá. Não pode. Então eu gostaria que os nobres colegas pudessem assinar esse nosso pedido muito claro para investigar todas as fraudes que foram denunciadas e estão denunciadas aqui na aplicação do concurso público da Polícia Militar. Volto a dizer, deputado Neudi Sareta, para resguardar a imagem da polícia, para resguardar a imagem do próprio governo. Não é uma CPI contra o governo, não é uma CPI contra a Polícia Militar, não, é uma CPI contra um instituto que mudou de CNPJ e que veio fazer cagada aqui em Santa Catarina. É isso. Então, deputado Laércio, deputados, eu gostaria que Vossa Excelência pudessem colocar para que nós possamos, esse é o nosso papel, de averiguarmos as coisas, para que nós pudéssemos estar investigando essa empresa que praticou tantas irregularidades aqui em Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente.
Esta presidência suspende a presente sessão para que possamos atender requerimentos Sua Excelência o deputado Fabiano da Luz e outros, para que os senhores Juscelio Palladini, diretor do Sintraema, Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente, e o senhor Ademir Isidoro, presidente da ASEMAI, Associação Nacional dos Servidores Municipais de Saneamento, falem sobre o projeto de lei 3.261/2019, pelo tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, demais componentes da mesa, deputados e deputadas, a nossa saudação ao deputado Fabiano, junto com a deputada Ada e demais líderes, propositores desta moção hoje aqui. E queria, aqui de forma fraterna, nossos parceiros aqui que estão nessa jornada, o Ademir Isidoro, que é presidente da Seccional Santa Catarina, da ASEMAI, Associação de Serviços Municipais de Água e Saneamento, a Andréia Mai, engenheira Andréia, ambos engenheiros, né? A Andréia Mai, que é presidente da Seccional da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, com uma grande folha de serviços prestada à nação brasileira. E a presidente Roberta, que representa, no caso, a ABS, a ESB, Associação Brasileira de Empresas Estaduais, está em Brasília, não conseguiu chegar até o momento. Bom, então, de forma, o tempo é sucinto, agradecer o espaço, né? Não é a primeira vez, mais uma vez que a gente volta a essa casa, para debater esse tema. Do ponto de vista, e aos trabalhadores e trabalhadoras, e a população que nos assiste, né? Pelos meios de comunicação. Nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras do sistema, do setor de saneamento, entendemos que água é vida, saneamento é saúde pública. Portanto, todos os esforços para universalizar o saneamento. E não é pouco esse tema. Eu sempre costumo dizer, a gente costuma dizer, que transcende, certo, o trabalho meramente formal nosso, nos locais de trabalho. Porque nós estamos discutindo saúde pública. Diz a Organização Mundial da Saúde que a cada $1 investido em saneamento, se economiza 4 em leitos hospitalares. Ora, deputada Luciane Carminati, você que, né, como todos aqui e todas, viajam, todas as cidades, né? O problema que é financiamento da saúde, né? Muitos dos recursos destinados à saúde diz respeito à falta de saneamento básico. Portanto, se investisse maciçamente em saneamento básico, não necessitaria os recursos, a soma dos recursos para a saúde, que está sempre em crise. E o que diz? Hoje tem a Lei 11.445, de 2007, que é um marco regulatório. Um grande avanço do saneamento básico. E agora procura se mudar. O governo, os dois governos, o Temer e o Bolsonaro, tentaram mudar através de medida provisória. Não conseguiu. Prescreveu na Câmara. E agora editaram um projeto de lei chamado 3261. O que muda essencialmente? Projeto de lei. O fundamental é entregar para a iniciativa privada cerca de 600 municípios que são rentáveis no Brasil. Dos 5.000, aqui eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão. Dos cerca de 5.500 municípios, se não me falha a memória, são isso no Brasil, apenas cerca de 600 são superavitários. Todos os demais deficitários. Hoje,
já possibilita isso, a lei? Possibilita. O município é titular. O município é titular, assim como do transporte coletivo e dos resíduos sólidos, lixo. O prefeito, o chefe do executivo, ele tem a prerrogativa, junto com os poderes constituídos, de fazer diretamente, certo? Via o departamento, ou via ISAMAIS, que aqui em Santa Catarina é bastante forte, ou a CASAN, ou a iniciativa privada. Aqui em Santa Catarina, exemplo maior, Tubarão, Penha, Bombinhas e outros municípios, Itapema, são privatizados. Então, não precisa. Mas o fundamental é retirar a prerrogativa do chefe do Poder Executivo Municipal de fazer opção. Qual a forma, qual a operadora que ele quer constituir no município. Ok? Então, companheiros e companheiras, assim, rapidamente dizer o seguinte, ó, essa é a questão central. E qual é o prejuízo para a população? Como é que opera? Por exemplo, para ir concluindo, companheiros. A CASAN pratica o subsídio cruzado. Ou seja, os municípios rentáveis ajudam a promover saneamento básico nos deficitários, que são cerca de 200 no estado. Aprovando o projeto, serão privatizados os rentáveis, e quem vai dar conta de fazer saneamento básico nos 200? O poder público. Ou seja, nós vamos ter que pagar essa conta. Portanto, aqui para compartilhar o tempo aqui com o companheiro Ademir, eu acho a solicitação da aprovação e que cada deputado aqui possa dialogar com as suas bancadas federais, no sentido de não aprovar da forma como está esse projeto de lei, porque trará grandes prejuízos à população catarinense e brasileira. Obrigado. Muito bom dia, senhor presidente. Queria saudar em especial o deputado Kennedy Nunes, que é lá da minha região, região norte do estado de Santa Catarina. Sou presidente da SEMAI. A SEMAI é a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento. A SEMAI, em seu estatuto, preconiza que o município que deve ser o detentor das prioridades que tem direito, na água, na saúde, em todos os efeitos. Esse projeto de lei, que encontra-se em tramitação no Congresso Nacional, a SEMAI não é cega também para só priorizar o saneamento municipal. É óbvio que em lugares onde não temos saneamento, o governo tem que encaminhar alguma solução. Eu vou dar o exemplo da minha cidade, Jaraguá do Sul, onde estamos universalizando o esgoto e a água, o lixo e agora a drenagem. Mas nos municípios em nosso torno, eles não têm condições de realizar o esgotamento sanitário. Como é que isso vai ser dado a possibilidade? Em financiamento público, financiamento privado, ou qual solução dentro deste projeto de lei será dado para esses municípios? Mas, em suma, a SEMAI defende o financiamento público para os municípios e também, de certa forma, nós queremos uma regulação por meio de consórcios intermunicipais, definição da titularidade dos municípios, compartilhada entre o Estado e os municípios, equidade entre as cláusulas dos contratos de programa e contratos de concessão, com estímulo a eficiências, metas, indicadores de desempenho para a universalização. Porque nós temos que ressaltar aqui que em muitos municípios, onde o saneamento é municipal, ele vai bem, sim, muito bem executado. É óbvio que temos percalços, que temos a política metida nos últimos anos, em que enterrar tubo não era a maior realidade, e que, por isso, nos municípios em que se preconizava que o saneamento é importante e que a cada real investido, 4 deixamos de investir
deixamos de investir na saúde. É essa a importância que o Congresso tem que ver. O que é melhor para o saneamento do nosso Estado, do Brasil e dos municípios que precisam fazer saneamento. Essa tem que ser uma prioridade. É saúde pública. E por isso que em Jaraguá do Sul, o município priorizou o saneamento. Tanto é que estamos chegando na universalização do esgoto. Estamos quase sendo suficientes no tratamento dos resíduos sólidos. E agora a SAMAI vai aderir à drenagem pluvial do nosso município. Então eu diria que o saneamento público municipal, quando bem executado, sem interferências, ele dá certo sim. Por isso que a SEMAI está participando ativamente dentro do Congresso Nacional dos encaminhamentos que estão dando para a finalização desse projeto de lei. Esperamos que Deus ilumine o nosso Congresso para que tenhamos aí um fim decente para que o saneamento no Brasil... Mais 30 segundos. Não está sendo bem encaminhado. Obrigado, senhor deputado. Reaberta a sessão, passamos o horário destinado aos partidos políticos. Pelo tempo de até 6 minutos, com a palavra, o Partido dos Trabalhadores, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham essa sessão, de maneira muito especial, os trabalhadores que estão aqui em defesa do saneamento público, que já ouvimos a explanação anterior, muito importante a presença de vocês para fazer essa mobilização. Sintam-se todos bem-vindos e contem conosco também nessa luta. Eu tenho relacionado 2 assuntos, o tempo é curto, e um deles é exatamente na linha que o deputado Kennedy levantou aqui, apesar que o que ele colocou é um adicional, uma informação nova que nos chega a respeito da empresa que fez esse concurso público da Polícia Militar. A grande verdade é que temos a necessidade urgente de mais efetivos da Polícia Militar em todas as regiões do Estado, está defasado o contingente, mas, no entanto, não estamos nos deparando com uma enxurrada de denúncias, deputado Lima, a respeito desse concurso. Desclassificações em massas, critérios, inclusive, questionados, tem-se denúncias que já foram encaminhadas a órgãos judiciais, de que foram atribuídos notas aleatórias nas redações, questões cobradas que não tinham previsão no edital, enfim, uma série de denúncias estão sendo encaminhadas, além do que também existe essa discussão, e aí não é uma questão de legalidade, mas sim de ter colocado isso, mas que é altamente questionável, a exigência de que seja, no teste psicológico, seja atingido 100% das 22 características avaliadas. Não temos informação de nenhuma outra unidade da federação que faz essa exigência de 100% na avaliação psicológica. O próprio edital aqui de Santa Catarina, de 2015, foi exigida uma nota mínima na ocasião de 57% nessa avaliação psicológica, no caso, 13 das 22 características psicológicas discutidas no edital. Nesta vez exige 100%, o que ocasionou uma reprovação em massa, além do que todos esses outros problemas denunciados. Então, eu acredito que é preciso, inclusive propus isso essa semana aqui, que seja suspenso
ainda que momentaneamente, esse concurso para se averiguar todos esses problemas, ver essas questões legais, para não prejudicar esse contingente grande de catarinenses, enfim, de pessoas que se inscreveram nesse concurso, e também preservar a imagem da Polícia Militar, que é uma imagem que nós todos reconhecemos e defendemos aqui, e que não pode, por causa de uma empresa ou de alguém que encaminhou esse concurso e desses problemas todos, levar isso adiante sem que haja um pleno esclarecimento de tudo que está se levantando. Eu tenho certeza que todos os senhores deputados já receberam dezenas, centenas de mensagens de inscritos desse concurso, relatando problemas, e, portanto, se tantos estão falando, deputado de Nadal, se tantos estão falando, é porque algum problema aí existe. Não é uma questão de, deputado Sérgio, de repente um inconformado porque não classificou na etapa. Nós estamos falando aqui de milhares, e quando se fala de milhares, é porque, falando a mesma linguagem, é porque problemas existem, e agora com esse adendo aqui trazido pelo deputado Kennedy, acende realmente a luz que já estava vermelha, fica mais vermelha ainda, de alerta nesse sentido. Espero que sejam tomadas providências. Deputado, só 20 segundos, não mais do que 20 segundos, quero 1 minuto falar do setembro... Mas eu queria parabenizar Vossa Excelência, e a fala de Vossa Excelência só reforça o pedido de uma comissão para que nós possamos investigar todas essas questões, e volto a dizer, não deixar que a imagem da Polícia Militar seja arranhada por questões fora dos interesses de Santa Catarina. Perfeito, Obrigado. Tem nosso apoio nessa linha de raciocínio e nessa linha de providência também. Senhor presidente, nesse 1 minuto eu não poderia deixar aqui, como presidente da Comissão de Saúde dessa casa, de fazer um registro sobre o Outubro Rosa, um mês que nós estamos em andamento. É tradição já no Brasil, nesse período, chamar a atenção para a necessidade da prevenção do câncer, especialmente do câncer de mama. Nós temos que divulgar o máximo possível, conscientizar, buscar, colocar em dia também a questão dos exames. Ontem eu vi alguém publicando de um determinado município, não adianta o prefeito botar lá a rosa, dizer que outubro é rosa e marcar o exame do câncer de mama para fevereiro, março do ano que vem. Então, outubro rosa não é só para botar lá a plaquinha outubro rosa, é para encaminhar, é para resolver, e tem filas enormes que precisam ser resolvidas em Santa Catarina. Fim do horário destinado aos partidos políticos, passamos à ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei Complementar 15.3/2019, autoria do deputado Coronel Mocelin. Projeto de Lei 141.2/2019, autoria do deputado Felipe Estevão. Projeto de Lei 255.0/2019, autoria do deputado Jair Mioto. Projeto de Lei 321.4/2019, autoria do deputado Jair Mioto. Pedido de informação 542, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do desfecho do processo de infra 7.503/2019, que trata da municipalização do trecho rodoviário estadual. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 543, autoria do deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do habite do Hospital Governador Celso Ramos, localizado no município de Florianópolis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 544, autoria do deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da notícia que o Poder Executivo Estadual decidiu vender a residência oficial dos vice-governadores do Estado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 545, autoria do deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca da nova sede do 21º Batalhão de Polícia Militar, que está sendo construído no bairro João Paulo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 515, autor deputado Fabiano da Luz e outros, apelando ao presidente da República e demais autoridades pela rejeição do projeto de lei 3.261 de 2019, que promove ataque direto às empresas públicas do saneamento básico. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1428 a 1431, deputado Maurício Scudilarchi. Requerimento 1432 a 1446, autoria deputado Valdir Cobalcini. Requerimento 1447 a 1449, autoria deputado Laércio Schuster. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 1453, autoria deputado Valdir Cobalcini. Indicação 1454, autoria deputado Bruno Souza. Indicação 1455 e 1456, autoria deputado Laércio Schuster. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra solene para amanhã às 19 horas em Joinville, em homenagem à Associação dos Obesos Mórbidos de Joinville e região norte e nordeste de Santa Catarina. Está encerrada a presente sessão.